Santa Escritura, busca teu mestre dia a dia, busca aprender a doce história, que bênçãos ela te anuncia. Vai indaga o rei ordena, pede ao Senhor a salvação. Bate hoje a porta em graça plena, ali terás real perdão. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Tudo bem com vocês? Você está no canal Busca Escritura, um canal, uma classe feita para pessoas sinceras que querem conhecer a verdade. Meu nome é Flávio Vertello e nós estamos estudando o livro do Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E hoje, já entrando no capítulo 7, somente para fazer uma breve recapitulação do sexto selo, que foi o último selo que nós estudamos no último estudo do capítulo 6, que está registrado aí no capítulo 6, versículo 12 em diante. Esse sexto selo ele foi aberto com um terremoto e ele terminará com um outro terremoto. O sexto selo foi aberto com um terremoto conhecido como terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro de 1755. E ao vermos aqui no versículo 16, é-nos relatado bem claramente que haverá um outro terremoto. Aliás, versículo 14, que diz assim: e o céu retirou-se como um livro, ainda dentro do sexto selo, que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso aí é um relato bíblico falando que dentro do sexto selo haverá um outro terremoto. Um foi local, mas de uma amplitude muito gigantesca no globo, no planeta Terra, e o outro será mundial, porque fala que todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, tá? Que é o chamado o grande terremoto mundial. Isso dará na volta de Cristo. E dentro desse grande terremoto, dentro do sexto selo, é-nos dito ali dos montes e das rochas que as pessoas que não se prepararam para a volta de Jesus clamam para que essas rochas e essas montanhas caiam sobre eles. Eles oram, é a chamada oração dos perdidos. E no final dessa oração, no versículo 17 do capítulo 6, eles fazem uma pergunta. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? É uma pergunta que eles fazem. E Deus, pela sua imensa misericórdia, e diante desse quadro aterrador que é nos mostrado através dos 7 selos, e até então estudamos os 6 selos, e só vemos coisas ruins acontecendo, novamente, Deus nos abriu para João, e também para nós, um vislumbre, e dando uma resposta a esses ímpios que não se prepararam, e que, aos olhos deles, limitados pelo pecado, aparentemente não haveria ninguém que poderia se salvar diante de tal cena, a manifestação da vida de Jesus. Deus abre um parênteses e nos dá um relato claro, no capítulo 7, das pessoas que realmente subsistirão naquele grandioso dia. Que aqui são os salvos. E sem mais delongas, já vamos direto ao capítulo 7, onde a resposta de Deus ao questionamento das pessoas que menosprezaram e que não se prepararam para a volta de Jesus. Não o aceitaram como um salvador pessoal. Ok? Sem mais delongas, capítulo 7, versículo 1, diz: e depois dessas coisas, dessa cena, desse quadro, sobre a volta de Jesus, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma.
Então, João, depois de contemplar essa cena com respeito a esse acontecimento desse grande terremoto mundial, que vai fazer com que os montes e ilhas sejam movidos do seu lugar e os ímpios sejam esmagados, ele vê 4 anjos. 4 anjos. Que estão fazendo o quê? Retendo os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Obviamente que aí João está usando uma linguagem metafórica. Esses 4 cantos da terra, a terra não é quadrada. Mas nós já sabemos e entendemos claramente, com essa expressão de João, que esses 4 cantos representam os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. E é-nos dito que nesses 4 cantos existem 4 anjos poderosos que estão retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse. Nem sobre a terra, nem sobre o mar e nem contra alguma. Agora eu pergunto a vocês, estudantes de Bíblia. Um vento, ele faz algum mal para alguém? Não, é claro, né? Mas se for um furacão, um ciclone, um tornado, a coisa muda de figura. Obviamente que esses 4 anjos poderosos simbolizam de uma forma geral, diante das coisas ruins que estão acontecendo no mundo, que Deus está a segurar, a reter tormentas, coisas ruins. O Espírito Santo está a trabalhar nos corações de muitos ainda, né? Mas na Bíblia, o que significa ventos? Abram suas Bíblias em Jeremias, capítulo 51. Jeremias, capítulo 51. Precisamos entender o que significa os ventos em profecia. 51. No versículo 1 ao 5, que diz assim: Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no coração dos que se levantam contra mim. Aqui, uma profecia que foi lançada sobre Babilônia de um vento destruidor. Mas será que esse vento era um tornado? Versículo 2, de acordo com a minha versão, que é a versão corrigida, que diz assim: E enviarei padejadores. Algumas versões já vai vir traduzido como estrangeiros, uma civilização estrangeira. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que padejarão ou peneirarão eles. Vai peneirar. E despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. Então que nós já começamos a entender o significado de ventos. Esse vento que Deus mandaria contra a Babilônia, um vento destruidor, seria uma nação estrangeira que invadiria a Babilônia e a destruiria. E diz mais: O flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma o seu arco, e contra o que presume da sua couraça. Vamos falando uma linguagem de quê? De militar. Estamos falando uma linguagem militar. Estamos falando de soldados, flecheiros, couraça, exércitos. E não perdoeis a seus jovens, destruí a todo o seu exército. E mortos cairão na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus, pelo Senhor dos exércitos, ainda que sua terra esteja cheia de culpas perante o Santo de Israel. Então Deus fez uma promessa de proteção ao seu povo. E, diante dessa promessa, ele enviaria um vento destruidor contra a Babilônia, e que aqui já claramente nos explicado, estavam se referindo a guerras, a uma nação que viria e invadiria a Babilônia e a destruiria, né? A dominaria através de batalhas, através de guerras, através de tormentas. Mas ainda há outras passagens que nós podemos ler aqui do significado de ventos. Também Jeremias capítulo 25, versículo 32. Jeremias capítulo 25. Deixa eu achar aqui.
aqui, rapidinho. Versículo 32, 25 e 32, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta, em algumas versões vai dizer tempestade, se levantará dos confins da terra. Então, novamente, estamos falando aqui de uma questão militar, uma questão de guerras, de tormentas, nação contra nação, traduzida aqui como tempestade, ou, de acordo com algumas versões, tormenta. Mas vamos mais. Jeremias capítulo 49. Vamos lá. Jeremias 49, versículo 36 e 37. Que diz assim: uma profecia contra os elamitas. E trarei sobre Elão, que é uma nação, era uma nação, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Novamente uma linguagem de norte, sul, leste e oeste. E os espalharei na direção de todos esses ventos. E não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. Enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Então, em profecia, meus queridos, quando vocês estudarem, quando nós estivermos estudando sobre um vento tempestuoso, está se referindo a nações em convulsões através de conflitos armados, bélicos, através de convulsões políticas e sociais, revoluções, guerras. Ventos em profecia significam, em profecia, tá? Significam guerras, batalhas, tempestade, tormenta. Ok? Então, aqui, no versículo 1, nos diz de uma forma clara que Deus está permitindo, ainda no nosso tempo, que 4 anjos poderosos, que simbolizam aí a proteção que Deus envia sobre toda a humanidade, sobre todos os seus filhos, de anjos, que eles retêm, para que Satanás não tenha total domínio sobre a nação e tudo vire um completo caos. O que nós percebemos hoje ainda são convulsões aqui, convulsões ali, mas ainda de forma localizadas. Tivemos 2 grandes guerras mundiais, tivemos outras revoluções sociais, mas de uma forma geral, principalmente aqui no Brasil, nós vivendo até em uma permanente paz, uma brisa, não é verdade? Aqui uma manifestação aqui, uma pequena revolução ali, convulsões, manifestações, violências, temos sim. Mas ainda está sendo retido, porque Deus está fazendo com que anjos poderosos permaneçam contendo os ventos das paixões humanas. Mas continuemos o nosso estudo. Ainda, e falando que ele não sopraria nem sobre o mar, nem contra a terra, e nem sobre árvore alguma. De uma forma clara, e nem sobre ninguém. A humanidade ainda está sob a proteção de Deus. O Espírito Santo está a agir e a trabalhar no coração da humanidade. Antes que Jesus volte. Para que todos tomem uma decisão consciente. Versículo 2. E vi outro anjo, o João viu, subir da banda do sol nascente. Ou seja, do lado onde nasce o sol. Leste. E que tinha o selo do Deus vivo. Olha só. Esse anjo, ele surgiu lá do leste e ele tinha um selo. O selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, vírgula, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então, os anjos, de acordo com esses versículos que nós estamos estudando, os anjos estão retendo por ordenança de Deus. Por quê? Porque
está sendo feito um trabalho. Aí surge um outro anjo que tem o selo de Deus vivo e ele clama com uma potente voz dizendo, olha, não solte os ventos, não solte os ventos. E diz, não danifiquem. Isso. Mantenham seguros os 4 ventos, até que hajamos assinalados os servos do nosso Deus. Assinalados com o quê? Com o selo de Deus. Mas o que é um selo? Um selo nos tempos bíblicos era usado como um anel, como um carimbo. E nesse carimbo, que era um sinete ou anel, ele continha ali 3 características. Primeiramente, tinha o nome do dono, do proprietário. Esse anel, que era um carimbo ou um sinete, ele era usado para oficializar, selar documentos. Era como se fosse a assinatura da pessoa, né? Um carimbo. Então, depois que ele escrevia uma carta, ele dobrava aquela carta, ele selava ali com uma cera quente e pá, gravava ali, dando ali um cunho oficial àquele documento, e só poderia ser aberto por outra pessoa. Ele era uma forma de confirmar a autenticidade dos documentos. Ok? Então, um selo, ele tinha 3 características. Primeiramente, ele tinha o nome do possuidor, do proprietário, do dono ou do governante. Segundo, o selo, ele também tinha o território em que ele reinava, em que ele dominava. Era uma segunda característica de um selo, né? E uma terceira característica era a jurisdição de onde esse possuidor, esse que mantinha aí esse selo com aquela autoridade, o território onde ele dominava. Nome, função e jurisdição, ou seja, o território em que ele dominava. Essas 3 características compunham o selo. E a Bíblia nos diz que Deus, ele irá selar os servos dele. Mas na Bíblia, será que nós encontramos alguma fonte, algum indício do que significa esse selo? Obviamente que nós iremos dar mais profundamente para frente. Mas eu já mostrarei para os irmãos algumas características do que significa um selo. Abram suas Bíblias aí no livro de Isaías. Livro de Isaías. Vamos lá? Isaías. Capítulo 8. Versículo 16. Olha só o que diz aqui Isaías capítulo 8, versículo 16. Liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Agora o versículo 20. A lei e ao testemunho. Deus dá ênfase novamente. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Ou seja, Deus deixando claro que se as pessoas não falarem de acordo, em harmonia com a lei dele e ao testemunho, que é o testemunho dos profetas, diz a Bíblia que essas pessoas nunca verão a alva. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Fugiu da verdade da palavra de Deus, vai se complicar. E, obviamente, liga o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Então, agora indo lá para Apocalipse novamente, capítulo 7, vemos claramente que Deus, o selo dele, que ele vai selar os servos, tem uma característica sobre a lei dele. A lei dele. E ele deixou claro aqui no versículo 2. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiquem a terra, nem o mar, nem as árvores, ou seja, não danifiquem o planeta todo, até que hajamos assinalado na testa
os servos do nosso Deus. Agora, eu pergunto para vocês, será que esse carimbo, onde está ali o nome do possuidor, do dono, do rei, e nós já sabemos que Deus é rei, será que esse selo que tem o nome, que tem ali também a função, será que também tem ali também a jurisdição, será que Deus vai carimbar a testa, vai ficar com um carimbo ali, uma marca? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Vamos ver essa interpretação dessa linguagem que o João está usando aqui. Abra suas Bíblias lá em Deuteronômio. Olha aí a Bíblia sendo aberta. E como diz o irmão, que eu admiro muito, o irmão que também dá estudo bíblico do Apocalipse, o irmão Demilson Carvalho, que está no Facebook, né? E está lá em Goiás, na cidade de Séries. A Bíblia aberta e fielmente explicada. Abra suas Bíblias em Deuteronômio capítulo 6. Versículo 1 a 8. Ainda a ver com a questão do selo. Será que vai ser carimbado na testa desses servos? Vai ser marcado para todo mundo ver? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? O versículo 1 a 8 do capítulo 6 de Deuteronômio. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados em perfeita harmonia com o mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Né? Percebemos aí que se guardar o mandamento e ensinar aos filhos e também aos netos, nossos dias serão prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Essas palavras elas foram novamente pronunciadas por Jesus Cristo lá no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Então Jesus, na verdade, alguns dizem que Jesus aboliu os mandamentos e ali ele colocou um novo mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. Não, na verdade Jesus estava dando uma ênfase àquilo que já está escrito. Né? Versículo 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Versículo 7. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. E versículo 8. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras, algumas versões vão dizer frontais, entre os teus olhos. Paramos aí. Então, aqui, Deus, ele dá uma ênfase clara de que os mandamentos e estatutos que ele ordenou a Israel deveria ser ensinado, passado de pais para filhos, além de guardarem e amando ao Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, todo entendimento. Eles deveriam ensinar aos filhos e aos seus netos. E diz, andando pelo caminho, levantando-te, deitando-te, né? Todo momento, inculcando na mente dos filhos os mandamentos do Senhor. E diz mais, e elas seriam atadas nas mãos do povo de Deus e também
nas testeiras ou na fronte. E obviamente que ninguém recebeu um carimbo ali, literal falando. Ali era um símbolo de ensino e também de memorizar os mandamentos de Deus. Então, quando a Bíblia diz selar na testa o servo do nosso Deus, eles receberem de uma forma racional, de uma forma lógica, pelo Espírito Santo do Senhor, gravando na mente deles as palavras, a vontade de Deus, a lei de Deus, né? Não em tábuas de pedra, mas no coração. Isso é claro, a Bíblia é clara. Então essa linguagem que está usando aqui, na mão e nas testeiras, não era carimbo, e nem é. Nós iremos chegar, quando estudarmos lá também o capítulo 13 de Apocalipse, a respeito mais um pouco sobre isso. Que as pessoas fazem muita confusão a respeito dessa marca da besta. Mas aqui nós já sabemos claramente, porque a Bíblia nos mostra claramente, que a marcação na mão e na testa é o ensino, é a inculcar a verdade através de ensino às pessoas, como agora estamos fazendo, né? Até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Mas o que seria isso? Também esse assinalamento na testa dos mandamentos de Deus. Abra suas Bíblias, Apocalipse capítulo 14, versículo 1, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em sua testa tinham escrito o nome dele e também o nome de seu Pai. Escrever o nome de Deus, receber o selamento na testa. Já no capítulo 14, nos descreve que era o nome de Jesus e o nome do Pai. Mas o que significa o nome? Sabemos, através do estudo bíblico, que o nome representa o caráter de tal pessoa. Né? O caráter. É a pessoa receber o caráter de Deus implantada. Né? O caráter de Jesus. A transformação feita pela graça de uma pessoa convertida e remida pelo sangue de Jesus. Existem vários selamentos na Bíblia. Existe o selamento do Espírito Santo, é quando a pessoa se converte. Quando a pessoa se converte, ela é selada com o Espírito Santo da promessa. Mas esse assinalamento, esse selo, não tem a ver com a conversão da pessoa. Mesmo porque as pessoas já são servas de Deus. Esse capítulo 7 aqui é uma referência ao que está escrito lá em Ezequiel, capítulo 9, do versículo 1 a 11. Vamos ler lá. O estudo vai ser um pouquinho longo, mas é bom para tirar o atraso, né? Ficamos um bom tempo sem gravar. Vamos nos textos. Ezequiel, capítulo 9. Esse capítulo 7 do livro de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 8, ele tem um paralelo. O paralelo dele está aqui no capítulo 9 de Ezequiel, versículo 1 a 11. Vamos ler? Olha só o paralelo do selamento. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, entre 6, né, tinha um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Ezequiel viu tudo isso. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem
por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. As abominações estavam sendo cometidas onde? Em Jerusalém. Jerusalém é a capital da fé judaica. O povo judeu era o povo de Deus naquele tempo. Mas esse assinalamento não foi concebida a todos. Somente aqueles que gemiam e que suspiravam, ou seja, que clamavam em oração, misericórdia, Senhor, em prol do seu povo, em prol de si próprios e em prol do seu povo que andava rebelde. Era o povo de Deus. Mas o sinal, a marca que foi colocada nas testas, ou que seriam, né? Porque essa profecia não se cumpriu, não foram todos que receberam. Somente aqueles que estavam em comunhão com Deus, em oração. Vamos mais? E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade, após ele, e feri. E não poupe o vosso olho, e nem vos compadeçais. Matai velhos, e jovens, e virgens, e meninos, e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes, contaminai a casa, enchei os atos de mortos, e saí. Saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei, e disse, ah, Senhor Jeová, dar-se-á ao caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Vamos parar por aqui. Voltemos no Apocalipse. Então, com certeza, vocês estão entendendo bem aqui a questão do assinalamento. O assinalamento contido aqui em Apocalipse é um sinal que vai ser colocado sobre as pessoas fiéis, que permanecem na presença de Deus. Esse livro está em paralelo. É as pessoas que têm o caráter de Jesus e do Pai na vida. É as pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Porque os mandamentos, a lei de Deus, é um reflexo do caráter de Deus. E agora vamos ver o resultado aqui, lá no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 4, que diz assim, e eu vi o número dos assinalados. O assinalamento lá atrás, Ezequiel, foi uma profecia que não se cumpriu. Não há registro na história que houve esse cumprimento lá. Né? É uma profecia que vai se cumprir de uma forma plena agora nos últimos dias. Ok? Mas olha aqui no versículo 4 de Apocalipse, capítulo 7, diz assim, e ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. E da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. E da tribo de Levi, 12 mil. E da tribo de Issacar, 12 mil. E da tribo de Zebulon, 12 mil. E da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamim, 12 mil. Aqui é um relato dos famosos 144 mil. Há, com certeza, no meio teológico, entre os comentaristas bíblicos, divergências de quem seriam esses 144 mil. Ok? Há aqueles que creem que o número 144 mil serão números literais de pessoas que serão assinaladas. E há aqueles que creem que o 144 mil é um número simbólico, né, que representaria a grande multidão do versículo 9 em diante. Não há um consenso com respeito a isso. Né? E outra questão é que, e isso há sim um consenso,
que esses 144 mil, segundo o entendimento historicista, eles simbolizam a última geração que passará aqui na Terra antes da volta de Jesus. Uma resposta clara para questionamento dos perdidos, da oração dos perdidos, lá no capítulo 6, versículo 17. Né? Mas podemos ver aqui algumas coisas de uma forma rápida e breve, porque nosso estudo já está muito longo. Primeiramente, que está faltando uma tribo aqui. Está faltando uma tribo aqui, baseada na lista original, que está lá no capítulo 49 de Gênesis. Vocês sabem qual é a tribo que está faltando aqui? A tribo de Dan, desculpa. A tribo de Dan. Ela está aqui, no lugar da tribo de Dan, está a tribo de Manassés. Mas por que Dan não está aqui nessa tribo? Contida aqui como aqueles que farão parte do assinalamento de Deus, a última grande geração. Vamos lá, em Gênesis, capítulo 49, que é uma forma breve, onde lá o seu pai, Jacó, no leito de morte, profetizou sobre cada um dos filhos que ali se encontravam. Profecias foram lançadas sobre as bênçãos, juntamente com profecias. No versículo 16, é nos dito sobre a tribo de Dan. Né? Sobre a tribo também de Ruben, também percebemos ali que por causa de uma questão de Ruben ter até subido ao leito do seu próprio pai, né? Ele perdeu o privilégio de ser primogênito. Percebemos que logo em seguida Judá se tornou preeminente, né? Até mesmo porque através da tribo de Judá veio o Messias. Mas vamos lá no tribo de Dan. Olha só, capítulo 49 de Gênesis, versículo 16, sobre a profecia, a bênção profética que Jacó lançou sobre os filhos, os 12, e aqui sobre Dan. Dan julgará o seu povo. Esse era o objetivo de Deus sobre a tribo de Dan. Uma tribo que teria um grande privilégio de discernimento, de juízo. Mas olha só a continuação do texto. Como uma das tribos de Israel. Versículo 17. Dan será serpente junto ao caminho. Opa! Uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Uma tribo que, pela vontade de Deus, seria uma tribo altamente privilegiada, com juízo, ao ponto de julgar o povo de Deus. Mas aqui mostra-nos que as características que Dan teve foi uma característica totalmente satânica. Então, uma tribo que lançava intrigas entre os irmãos, maledicências, fofoca e tudo aquilo que realmente não corresponde aos propósitos de Deus para aquelas pessoas que querem realmente herdar a vida eterna. E aí, para você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, fique sabendo que pessoas fofoqueiras, maledicentes, pessoas que usam o juízo, ao invés de ser para a glória de Deus, para o avanço, para o crescimento, para a edificação do corpo de Cristo, fazem fofocas, falam mal do irmão, da irmã, são consideradas com as características e personalidades parecidas com a tribo de Dan. E ela não corresponde, de acordo com a lista original do capítulo 49. Sabemos que no capítulo 48 de Ezequiel, a tipologia, o paralelo, ela entrou. Mas nós estamos pegando a partir da origem, do princípio. E o princípio foi lá com Jacó, quando ele lançou as promessas para os seus filhos, que foi ali os patriarcas dessas tribos. E a tribo de Dan não entrou. No seu lugar, entrou a tribo de Manassés, que eram dos filhos de José. Ok? Agora, uma coisa nós temos certeza. O grupo dos 144 mil é um grupo, sim, privilegiado. E sabemos que ele comporá a última geração que passará sobre essa terra. Por isso tem a ver com o assinalamento. Antes dos 4 anjos deixarem de reter os 4 ventos
e o mundo se tornará uma grande confusão generalizada quando o Espírito Santo se retirar dessa terra, onde haverá também as 7 últimas pragas e tudo acontecerá de ruim, e falta pouco para isso. Meu querido, minha querida, esse estudo é maravilhoso e temos muitas outras informações a passar para vocês. Que Deus te abençoe. E no próximo estudo daremos sequência, mostrando também, em resposta à oração dos perdidos, entre esse parênteses, entre o 6º selo e o 7º selo, que nós iremos dar no capítulo 8, depois, Deus dando uma resposta, mostrando sim, haverá aqueles que subsistirão, os que serão assinalados às testas, que receberão a lei de Deus e o testemunho na fronte, que receberão o caráter de Jesus, o caráter do Pai, nas suas vidas. Esses comporão essa classe especial, que passará pelas últimas grandes tribulações neste mundo, antes da volta de Jesus. Que passarão pelas 7 últimas pragas, que não serão derramadas sobre eles. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe você. E é meu sincero desejo e oração, em nome de Jesus. Amém.